Hoje está sendo utilizado muita guerra eletrônica já. O que é essa guerra eletrônica? Existem vetores aéreos americanos que diariamente já fizeram totalmente a varredura do que existe do espectro eletromagnético, ou seja, as comunicações, os sistemas de comando e controle hoje da Venezuela já estão totalmente, não somente monitorados, mas e com interferência de guerra eletrônica. Ou seja, o comando e controle na Venezuela hoje está comprometido. Existe uma série de questões que estão acontecendo interna na Venezuela que não passam para a gente. A questão econômica é óbvia. Por quê? Porque você tem a produção, se você não consegue escoar, você tem que diminuir a produção. Isso tem um reflexo em cadeia que vai acontecendo. Primeiro aconteceu, obviamente, na Colômbia, com a questão da cocaína. A gente não tem falado muito sobre isso, mas grande parte dos barcos interceptados são no Pacífico e eles não saem da Venezuela, eles saem da Colômbia, mas o que passa pela Venezuela com direção à Europa e com direção aos Estados Unidos também está sendo travado. E eu vi um comentário que você fez junto com o Ivan, no sentido de para que uma força naval tão grande colocar ali um porta-aviões? É importante a gente entender que somente com essa força militar dessa magnitude é que é possível você realmente fechar um mar territorial. Porque o que está acontecendo hoje é isso. Vários navios que estavam levando insumos para a Venezuela tiveram que voltar. Petroleiros não quiseram se arriscar, inclusive houve um, agora há poucos dias, que saiu da Venezuela e deu meia volta, porque havia a possibilidade dele ser interceptado. Para você fazer um bloqueio naval dessa magnitude, você precisa de muitos meios, não somente meios navais, mas meios aéreos, meios de inteligência, e essa concentração continua acontecendo. A base de Porto Rico, agora nós temos Trinidad e Tobago, tem vários países que estão recebendo tropas americanas. Então o processo, eu posso dizer, Borgo, que ele não terminou, pelo contrário, o que a gente vê é uma escalada que está acontecendo tanto no campo militar, no campo econômico e no campo político. Veja que há uma pressão para a troca do secretário-geral das Nações Unidas, há uma pressão dos Estados Unidos, inclusive amealhando apoio político na própria América do Sul. Os países da América do Sul hoje já estão endossando uma ação, uma intervenção militar. Então não é somente o Congresso aqui dos Estados Unidos dar a carta branca ao presidente Trump, ao Pete Hegseth, não somente isso, mas também a comunidade internacional entender que é ilegítimo o governo de Maduro e que ele precisa sair. Há um contato dele já com os russos, que vai além da questão só do apoio político. Existe a possibilidade do Maduro e da cúpula, existe a possibilidade, inclusive, nas negociações, de que o Brasil seja utilizado, inclusive meios militares aéreos do Brasil serem utilizados, seja com a nossa Força Aérea no que diz respeito a transporte, mas principalmente como uma saída ou uma rota de saída para a Rússia ou para outro país. Todas essas negociações estão acontecendo. Então eu digo para você que, claro, que para o presidente Trump o ideal é que houvesse uma transição. Mas essa transição ela tem que ter lideranças dentro da Venezuela, tem que ter lideranças políticas aptas e, mais do que isso, teria que ter apoio das próprias Forças Armadas na Venezuela para que essa transição ocorra de uma maneira controlada e não que acabe jogando o país numa guerra civil. Então você veja que as variáveis são muito importantes e não são apenas militares. É óbvio que do ponto de vista militar, um ataque como foi feito na Nigéria, um ataque como foi feito na Síria, ou o ataque como foi feito no Irã, são ações militares pontuais que passam mensagens. Pode ser feita uma ação militar numa instalação militar venezuelana? Pode. Pode ser feita uma ação militar, inclusive com comandos, para a captura de Nicolás Maduro? É verdade. Existe a participação do Mossad, que pode fazer ações na Venezuela, já que existe presença do Hezbollah e do Irã e de interesses ali na Venezuela? É verdade. Tudo isso está sobre a mesa. Mas o que eles estão decidindo, eu posso te garantir que não há um receio exatamente do presidente Trump em relação ao poder militar, e sim sobre o day after. O que vai acontecer na Venezuela após essa ação militar?